Olá, pessoal. Tá começando o quinto episódio do Playground Talks, o seu podcast sobre arquitetura, design, decoração e tudo que envolve esse universo criativo. Hoje, para me acompanhar aqui como meu co-host, tá meu parceiro, o fundador da Arboreal. Muito obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar com a Luciana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de arquitetura imobiliária. Boa. E a convidada de hoje é uma pessoa super especial, acompanha a carreira faz bastante tempo, admiro muito e estou muito grato por ela estar aqui hoje. Luciana Carazato. É um prazer estar aqui, Pedro, e fico feliz, né, e prazer também conhecer o Henrique, e vamos falar de um pouquinho de decoração, mobiliário, essa tendência que faz anos que vem no mercado e as pessoas gostam demais. Legal. Lu, você é engenheira, designer, paisagista, faz tudo. Foco de tudo. Como que isso surgiu na sua vida? Assim, quando você estava ali no ensino médio, você já pensava nisso pra sua vida? Você sempre soube que você queria seguir esse caminho? Não, foi assim, eu fui fazer um estágio numa empresa e tinha a parte de engenharia. E eu comecei mexendo naquela parte de arquivos, vendo os projetos e me interessei. E aí foi a faculdade que eu prestei, passei e comecei com engenharia civil. E na civil, na época eu trabalhei numa consultora muito grande aqui, e eu fazia muito a mudança, alguns detalhes que as pessoas compravam os apartamentos e precisaria fazer algumas adequações. E o meu gerente na época ele falou: "Luciana, você tem jeito, vai fazer designer também, que é uma coisa que você vai super bem". E foi aí que eu comecei, fiz o designer junto, depois veio o paisagismo para acoplar tudo, e deu tudo certo. E hoje tem aí mais de 30 anos de mercado. É, isso realmente deu muito certo. Os Deu. seus projetos são incríveis. Lu, em que momento você percebeu que isso seria um diferencial? Você conseguia englobar todo esse conhecimento de engenharia, de interiores, de paisagismo. Em que momento você falou: "Putz, eu tive essa sacada, se eu fizer isso eu vou estar um passo à frente, quero fazer"? Quando que foi ou foi natural, acontecendo? Então, foi um pouco natural, mas às vezes as pessoas procuravam e começavam a falar: "Luciana, eu quero fazer, de repente, uma reforma", mas não falava da decoração. Eu falei: "Por que não agregar decoração? Vamos reformar esse banheiro, vamos dar uma outra cara nesse espaço". Às vezes, espaço comercial, a pessoa falava assim: "Ah, eu só quero quebrar essa parede aqui e vou aproveitar o que eu tenho". Eu falei: "Não, a gente pode aproveitar, mas vamos". Aí foi nessa pegada que eu fui e o designer entrou junto e o paisagismo para complementar, né. Legal. E eu admiro muito esse lance, e até o Henrique também tem essa parada de serem pessoas muito técnicas, que é Sim. muito importante, mas também muito criativa. O Henrique faz umas planilhas lá na Arboreal, às vezes, e ao mesmo tempo ele cria. Eu falo: "Cara, como é que pode uma planilha dessa e essa mesa sair da mesma pessoa?" Essa é a nossa visão, né, que a gente tem de acho que de juntar várias disciplinas, né. Imagino que você tenha isso muito bem, né, na construção das suas obras, né. Fica até mais fácil, né. Ontem mesmo eu estava com um cliente e ele veio com o projeto de uma casa, e ele falou: "Luciana, eu quero fazer umas modificações, tal, tal, tal". E aí ele estava pensando completamente diferente do que eu sentei com ele, com a esposa, começamos a riscar, ele falou: "Ó, ficou bem melhor, era isso que eu queria". Porque isso também dá um novo sentido até aí eu imagino você criando um mobiliário, porque você também tem que ter a parte técnica, não adianta eu querer colocar uma coisa: "Ah, quebra essa viga, quebra essa coluna", que não vai dar. Exato. Então, você tem que falar: "Olha, isso aqui é viável, isso aqui não é viável". Então eu sou muito pé no chão com isso, né. E faz um casamento completo, né, Sim, desde a parte técnica até o design e a beleza estética, né. e fica muito legal, eu gosto Incrível. muito. A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de você chegar, desse lance de figuras marcantes do projeto. Por exemplo, eu estava comentando um detalhe que eu sempre adorei do seu escritório. Eu não fui no novo ainda, mas o Sim. antigo, o cocar que você tinha atrás da sua mesa. Sabe, um lance tão que chama tanta atenção quando você tá Sim. lá? Que as pessoas não às vezes, são pequenas coisas que dão um toque diferente. Igual você estava falando do banheiro lá que eu fiz, com tons rústicos, e agora vem muito essa linha estilo country, cabana, que eu amo demais. Eu acho que isso aí é um próximo projeto que eu quero Olha, a fazer. gente precisa conversar, porque eu tenho uma linha de móveis que eu quero criar nesse sentido, e aí você tá super convidada a ter com a gente alguma peça desenhada que eu Sim, acho que vai ficar demais. Nossa, vai ser um prazer. Olha, o convite aqui agora, hein. exclusivo, hein? É, ao vivo aqui. É. Não, vamos fazer. A gente
fez uma viagem agora para o Texas, e lá e foi uma das coisas que eu fiquei assim, porque a arquitetura é bonita, é diferente, as madeiras, as pessoas hoje estão usando. Aqui nós temos madeiras recicláveis, tem muita coisa legal que as pessoas não utilizam, e lá fora qualquer coisa. E a pele do gado, gente, Hum. isso aí eu acho assim, ó, um móvel seu, fazer um detalhe com pele de ga vamos fazer, Vamos fazer. amei, Legal demais, amei, Vai legal. criar, amei. saindo daqui a gente já Vamos, faz uma vamos sim, visita. ó, vou amar. Eu super apoio. E, Lu, ainda nesse assunto dessa parte técnica, o que que rola? Quando que rola esse maior conflito pra você, dessa parte técnica com o lance da sensibilidade? Qual que é o conflito e como resolver isso quando acontece em um projeto? Então, muita coisa às vezes o cliente quer e eu falo que não é viável, não adianta, mexer numa estrutura que às vezes sempre quando eu vou pegar um projeto para fazer eu falo: "Viu, é locação que é teu ou você tá locando?" Porque às vezes fica inviável que você vai investir numa estrutura para depois vir essa parte do mobiliário, então isso eu tenho que passar sempre para o cliente. Mas, assim, a gente às vezes a gente fala tem que ser, prioridade também falar de custo, porque o que acontece, o céu é o limite, mas depende tudo do budget que você vai ter. Uhum. Então eu sou muito pé no chão, para falar para ele: "Olha, isso aí que você vai fazer é inviável, você vai ter que gastar uma viga de ferro, você vai ter que fazer umas colunas, um travamento aí que é". Então, dá pra gente trabalhar com materiais na decoração que dá para você otimizar esse valor. Então eu acho que isso é viável como você fala, um detalhe de madeira que você faz diferente, um banco. Ontem eu estava numa casa, eu falei o homem que pôr uma árvore enorme na casa dele. Eu falei: "Eu vou criar um banco Hum. diferente, ó, a gente pode até fazer isso daí, faz o banco e joga uma floreira e ele vem com uma jabuticaba, ele vem com". Legal. Então é um negócio que dá para ele estender o espaço e otimizar essa parte que você estava falando da civil, da construção, né. Legal. E Lu, você trouxe um ponto agora que é muito importante, que é a questão de custo, né, a gente vê Sim. assim, desde o início da pandemia, os aumentos dos custos de marcenaria, de móveis soltos, do todo, da obra como um todo. E você acha que isso vai impactar, ou já tem impactado os projetos? Porque tem que adaptar ao cliente, né. É muito, porque a gente tinha a maioria às vezes vem com financiamento, né, de projetos, então deu uma melhorada. Mas eu falo assim: "Olha, eu preciso saber quanto você quer gastar. Ah, não adianta você querer colocar um piso lá de, vai, 2 por 1 que custa R$ 800 um metro, sendo que você vai ter um valor que você pode gastar uns 180. Então eu Sim. tenho porque isso aí vai impactar muito. Às vezes eu falo: "Gasta um piso razoável, mas aí entra com uma decoração diferente, porque vai encher os olhos e Uhum. vai dar o mesmo efeito". Então dá para você minimizar nesse valor civil e entrar com uma decoração mais arrojada. Eu acompanhei um pouquinho as suas redes sociais e vi aquele cinema que você fez recentemente. Nossa. Eu nunca vi um cinema tão incrível desse numa casa, porque eu achei que muito legal, você fez uma coisa completa, desde o corredor, depois conta um pouco desse projeto, como que foi a inspiração e aí como que é o dia a dia de quem usa isso? Era um cinema dentro de casa, era o que a gente queria, a proposta era essa. Então você tem um corredor que você está passando, observando todas as os filmes que você troca também aquela a gente fez para trocar aquela parte Demais. dos cartazes, e você entra numa sala pequenininha que tem pipoca, tem refri, tem suco, e ali você já vai entrar nesse cinema, que eles são 8 poltronas, é um cinema para uma família e, assim, eles usam muito, com detalhes em LED, então a gente trabalhou na época a gente, queria um tapete, um carpete vermelho. O carpete vermelho, ele é alemão, não existe Olha só. brasileiro. Caramba! Então, antes de fazer o projeto, falei: "Que tem que ser vermelho e Total preto". clima cinema, você É, entra naquele corredorzinho e sim, fala: "Cara, tô indo para um tá aí no cinema. cinema de É. uma outra época até", porque hoje em dia Sim, nem tem mais não assim, né. existe. Então a gente quis trazer essa parte do retrô, da parte da época da Belle Époque, pra mostrar que dá pra você fazer isso dentro da sua casa. A mesma coisa, aquele lavabo também todo temático, né, Toda nesse clima texano, eu achei incrível os seus projetos, assim, acho Ah, muito legal. fico feliz, porque, eu acho assim, você tem que ter um diferencial. Diferencial o que que é? Você saber o que o cliente necessita e o que ele pensa. E aí você vai, você cria, eu gosto muito às vezes tem cliente que fala: "Luciana, cria o que você quiser".
E aí eu já vou, falo: "Posso fazer?" Demais, né? Aí é muito legal. É. Faz um lavabo diferente, joga pode fazer o meu quarto, então e é legal que a maioria dos projetos, quando sempre saem assim, eu apresento o 3D, o cliente já olha e fala assim: "Era exatamente o que eu Não, Que queria". legal, é, Então que legal. fica muito bacana, muito bom. Lu, eu tô próximo da sua carreira faz algum tempo, acompanho você e conversando com você, vendo os seus projetos, dá pra ver que até esse exemplo do Henrique do cinema, tem muito afeto envolvido ali, tem sentimento envolvido ali. E quando a gente tá falando de um projeto de negócio, de empresa, de loja, um projeto corporativo, existe esse mesmo afeto ali? Porque às vezes às vezes não, é o ganha-pão, às vezes, da família, né. E Sim, aí, como é que funciona esse lance do afeto? Funciona da mesma forma com um projeto corporativo ou um residencial? sim. Tem uma loja de carros que eu tô fazendo aqui em Jundiaí, e a gente já apresentou a fachada, tô apresentando agora o interno. E tem toda essa afetividade, porque você conversa com a pessoa e você vê que ela tá naquele ramo ali há 30, 40 anos, é a vida dele. Ah, Então ele falou: "Olha, eu quero um negócio que tal, eu pensei, eu vi uma loja assim, assado". Eu falo: "Posso pode criar?". "Pode criar". Aí você começa a ver porque eu penso assim, todo projeto que eu faço como se fosse para mim. legal. Então assim, eu me dedico o máximo, eu faço com amor, com carinho, com muita dedicação, e assim sempre coloco o meu melhor. E eu quero colocar coisas que não tem aqui, umas coisas diferentes. Eu penso assim, eu não posso entrar na mesmice, eu tenho que entrar em algo que é diferenciado. Fala pessoal, uma breve pausa nesse episódio para agradecer os patrocinadores do Playground Talks. Começando pela Casa Blanca Decor. A Casa Blanca é uma empresa com mais de 30 anos de história, especializada em cortinas, persianas, papel de parede, piso vinílico laminado, coberturas e toldos. Eles trabalham com as melhores marcas do mercado e têm confecção própria. Se você precisa desse tipo de produto, conte com a Casa Blanca. O Arthur e a Soraya, os proprietários da loja, estarão lá prontos para te atender da melhor forma. Agradecer também a Concept House, empresa de automação residencial. A automação residencial, ela vem para transformar o seu jeito de morar. Ele simplifica a sua vida, ele deixa tudo mais simples, mais leve, quando você consegue automatizar determinadas coisas. Sua iluminação, seu ar-condicionado, o piso aquecido, aspiração central, todo tipo de produto de tecnologia você vai encontrar na Concept House, a empresa dos meus amigos também, do Lucas e da Giovana, conte com eles. E por fim, mas não menos importante, a Western Pools, a empresa de piscinas naturais, lagos, cascatas, pedras artesanais. Fica até difícil de eu descrever o que eles fazem, porque o que eles fazem é arte. Entra no Instagram deles que você não vai se arrepender. Tudo que você vê sobre piscina natural, lago, cascata, uma empresa com mais de 30 anos de história que está pronta para atender vocês. Muito obrigado. Um jardim diferente, que nem o jardim de cactos. A gente fez um agora há pouco tempo, e ontem eu recebi o pessoal do Ceasa que traz umas plantas, né. E ele comentou, ele falou: "Olha, eu entro em muitos condomínios, eu vou em muita coisa, mas eu nunca vi um jardim Que como esse". legal. Então, uma pessoa que vivencia isso há anos, e ele falou: "Viu, a gente nunca fez nenhum e fez o seu e ficou super bonito", entendeu. sim. E eu imagino que todo esse trabalho que você faz especial, eu vi que você é um fenômeno nas redes sociais, né. Você é um arquiteto com muitos seguidores. E aí até aproveitando aqui pra gente contar um pouquinho para o pessoal que acompanha você, que tá em início de carreira, de que forma que você conseguiu toda essa projeção, óbvio, é o seu trabalho, mas me conta se teve alguma estratégia, o que que você construiu ali nesse tempo? Olha, eu, assim, eu vim de uma família humilde, batalhei muito e, assim, comecei lá atrás. Eu teve vários arquitetos, até mais antigos aqui, que eu ia bater na porta e falava assim: "Viu, não tenho como te dar um estágio aqui". Então, mas aí eu não assim, eu sempre insisti muito, eu sou muito uma pessoa muito de: "É isso que eu quero, eu vou seguir". E devagarzinho eu fui montando meu estilo, o jeito de trabalhar, a maneira que eu poderia estar atendendo e tentando trazer sempre algum diferencial. Então, as pessoas tem gente que olha meu projeto e fala: "Ah, esse aqui foi a Lu que fez". Hum, E é verdade. É Quantas vezes a gente marcante falava mesmo, isso, é. "Ah, esse detalhe é da Luciana, isso não é é?". muito bom ter uma assinatura, acho que todo arquiteto tem que ter uma Sim, linha característica dele, e é s bater o olho, é visual, é. né. Então isso e foi aos poucos foi criando. Eu sou de um pessoal mais antigo aqui da cidade, e o que que aconteceu? Eu acho que as pessoas foram gostando do meu trabalho. Ontem mesmo apareceu
uma família que eu fiz uma casa há 6 anos, agora voltou, vai fazer outra, então, Legal. aí daqui a pouco os filhos casam, já fiz isso, já fiz para os filhos, então é uma coisa que sempre, além de ser um indicando para o outro, tem isso que são os clientes que sempre voltam. Acho que esse é o melhor feedback que você pode ter, né, você fez a casa, depois os É filhos, depois a muito casa legal. do irmão vai fazer. Consultório, depois eu fiz É, a casa da teve uma cliente que eu fiz a casa dela, eu fiz a casa dos 3 filhos, eu fiz o consultório das 2 filhas, entendeu. Então, é uma coisa que e ela tá voltando e fez uma outra casa agora. que Então, legal. é bacana isso, então você acaba porque você não entra só, eu penso assim, você vai fazer um projeto, você fica sabendo tudo da família, Sim. é muito pessoal. Muito. Então, você acaba virando amiga, você acaba indo ela vai lá, tem uma cliente minha que eu fiz um apartamento uma vez e às vezes ela passava no escritório: "Lu, eu vou aí tomar alguma coisa com você", porque eu deixo muito à vontade também e é bacana isso. Muito. O feedback pra mim desse retorno é muito importante também. É, eu acho que não existe feedback melhor do que esse. Sim, Assim, se o cara gostou tanto do seu trabalho que assim, o filho ou o irmão, ele é, indica pra todo é mundo, ele vai muito fazer outra casa com você, sim, é o melhor do mundo. Você falou também sobre esse lance do seu estilo. Realmente, o seu estilo é marcante, quando a gente vê a casa e fala: "Isso aqui é Luciana Garazato". Mas quando a gente tá falando de projeto comercial, você muda seu estilo pra isso? Porque eu imagino que talvez isso é o que eu imagino, né, porque lógico que eu quero ouvir a sua opinião. Que às vezes no comercial, talvez você tenha que fazer adaptações de tons mais neutros ou sim. alguma coisa mais, que não seja tão marcante. Mas segue um pouco a linha, não é difícil, às vezes você não consegue desvincular, então eu gosto de linhas retas, coloco algum detalhe de espelho, uns LEDs, então você acaba trazendo também essa identidade, não tem como. Mas eu sempre tento, essa parte comercial, eu gosto muito de viajar, porque nas viagens você vê tanta coisa lá fora, Muito, Verdade, muita que muito. inspiração. você traz tanta novidade, que aqui às vezes você olha um negócio e fala: "Nossa, por que que eu não pensei nisso aí?" E coisa simples. Entendeu? Então, você vai: "Ah, eu vi um negócio lá, vou tentar fazer aqui". Então isso é bacana, eu gosto. Teve um quarto agora de uma menina que eu tô fazendo, que eu gostei muito, eu coloquei no metalon umas esferas de madeira, Ah, que pintadas legal. Uhum. numa laca, sabe, um espelho todo diferente, então assim, e o quarto ficou tão bonito. Você olha, assim, é uma cabeceira toda completamente diferente, eu até postei outro dia um pedacinho dela, mas em breve eu vou mostrar pra vocês. Mas é um quarto que a gente conseguiu fazer com outras soluções que até barateasse também. Olha, você tô percebendo uma característica muito legal, no sentido de você criar também o mobiliário, né, você participa dessa criação. Porque hoje na arquitetura, de certa forma, a gente vê uma coisa muito padronizada, Uma né, uma receita de bolo. repetição, É. ou eventualmente fazer o que é mais fácil, né, eu vou na loja e resolvo ali, compro o que tá Sim, pronto. E você não, você tem esse detalhe de construção, né. sim, eu gosto muito de criar. Então, assim, desde um puxador ou então o pé de um móvel. Outro dia a gente estava fazendo o escritório e ainda eu estava falando com a pessoa que fez toda a parte de marcenaria, eu falei assim: "Viu, eu quero o pé assim, mas acho que não vai dar". Eu falei: "Vai, vai, vai sim". E nós fizemos e É, ficou super legal. bonito. Vocês inclusive são convidados a Vai conhecer o ser um escritório. prazer, quero muito ir. Mas assim, ficou algo clean, então lá a gente fez meio mesclado, porque como foi o que você falou, é um escritório, então eu tive que fazer uma linha mais diferenciada em cima, a parte de baixo é um mezanine, eu fiz mais a cara do escritório, que já tinha na outra que você conhece. Eu não perco muito essa identidade, porque eu acho que a hora que você tá dando certo, eu acho que é legal É você isso, continuar, com entendeu. certeza. Então, Uhum. ele tem os mesmos tons, ele tem mas tem coisas diferentes. Ontem a tela tensionada vem com tudo, eu tô usando bastante, Uhum. então criei um negócio com metalon, com tela tensionada e ficou muito Legal. legal. Quero O conhecer. cocar continua? Então, não coloquei que eu não tinha espaço, Ah, que dó, ele é mas tão bonito, cara. era Ui, lindo. eu tenho certeza que É. a Quero gente vai conhecer. adorar também. Era super bonito, mas assim, É. dá pra que ficou uma outra linha, mas Legal. ficou bem bacana também. Lu, o Pelegrina Talks nasceu de conversas sobre negócios também no nosso segmento, né, de arquitetura, design, decoração. A gente gosta muito de falar sobre negócios. Tá. E você tem uma carreira de muito sucesso. Hoje, o que que a maturidade te trouxe, assim, que você olha e fala assim: "Putz, se eu tivesse feito diferente no começo, teria se eu tivesse feito isso aqui diferente, teria mudado". O que que você acha? O que que você não faria, de repente, que você fez no início da carreira? Porque o objetivo é isso, é ajudar o que você vai falar vai ajudar muita gente que vai assistir, vai poder, de repente, usar isso pra não cometer o mesmo erro. Assim, o que eu penso, desafio sempre teve, carreira inteira. Às vezes eu pegava um projeto e falava: "Meu Deus, vou fazer um projeto desse",
uma tipo uma ribanceira mesmo, "O que que eu vou Sim, fazer aqui?". Mas aí o que que eu pensava? Eu não posso desistir, independente, então eu sempre fui muito persistente nisso. Mas o que que eu posso falar, assim, o que que eu não faria? Eu acho que tudo foi válido, os que legal. erros, as dificuldades que eu passei, que muitas dificuldades, porque as pessoas olham a rede social, é muito fácil você olhar e falar: "Nossa", mas não é assim, lá dentro tem a gente briga com o monstrinho todos os dias. Então, assim, nunca desistir, por mais que você tenha falhas, porque a gente é um ser humano, por mais que você está ali batalhando em algumas outras coisas que você às vezes quer caminhar, quer entrar, mas não desistir, eu nunca desisti de nada, eu sempre fui muito, assim, vai dar certo, Legal. sempre positiva, às vezes a gente vai meio arrastando, mas você não pode fraquejar. É assim, se você deixar, olha, deu errado uma coisa, você não vai, é igual você começar um curso ou uma faculdade, "Ai, primeira semana eu não quero mais ir". Né, eu fiz faculdade de engenharia, no quarto ano eu não quero mais. Uhum. O que que eu tô fazendo aqui? Daí eu falava: "Não, é isso, eu comecei, agora eu vou até o final". Então, muitas pessoas às vezes começam um trabalho ou entram na área, acho que o primeiro ano você já vai sentar na janela. Não, eu tenho 30 anos. Quanta escada eu tive que subir, quanta corda segurar, sabe, puxar dali para hoje falar: "Ah, eu cheguei em um nível diferente, um patamar diferente", mas mesmo assim eu tenho as minhas batalhas, Sim, sem dúvidas. continuam. Então eu acho que nunca desistir, essa é o que eu posso deixar. Isso é legal, porque o segmento tem muito glamour mesmo, né, as pessoas Muito. veem muitas redes É, sociais e tem um glamour, um negócio muito bonito e tudo mais, mas não vê as dores da profissão, exato. que não é nada fácil, a gente sabe como lidar com Sim. obra, projeto, como é difícil, né. Mão de obra, então você Nossa, você entra num meio, porque assim, a partir do momento que você abraçou um projeto de um cliente, você está envolvido em tudo, então eles vão vir aonde? Centralizar na pessoa, foi você que indicou, foi você que falou, foi você, então assim, você tem que estar alinhado também com seus parceiros, sim, com as pessoas que você trabalha, porque vão ter obstáculos, vão ter erros, vão ter falhas, mas não é porque você teve uma falha que você vai desistir. exato. Então, tenta, eu sempre falo assim: "Teve falha? Tenta resolver, não deixa, Uhum. vamos resolver, vamos seguir, vamos fazer certinho, o cliente vai ficar feliz", conversa com o teu parceiro que você está trabalhando, que às vezes tem as falhas, mas não deixar isso, causar um bloqueio muito grande dentro de você. Eu vou puxar aqui uma sardinha para o meu lado, né, É, porque muitas vezes as pessoas elas olham para o serviço, para o trabalho que a gente faz e falam: "Poxa, é muito mais caro", ou então, muitas vezes nem é muito mais caro, mas é 20, 30% do que um outro, né, serviço que é ofertado. E de fato essa preocupação que a gente tem no pós-venda, no serviço, em manutenção, né, a garantia de 3 anos que a gente faz dentro da nossa empresa, é um diferencial e custa. E eu imagino que também para arquitetura é a mesma coisa, né, você tem um projeto barato, mas também tem um nível de entrega, né, acompanhamento e tudo. Sem dúvida. Como que funciona isso pra você? exatamente. Às vezes eu falo assim, tem clientes que vêm lá, meu trabalho é muito detalhado, o Pedro conhece, então eu faço uma pasta bem assim detalhada com 3D, marcenaria, o meu projeto, se ele quiser tocar sozinho, ele consegue Pra tocar. evitar problemas. Exatamente. Mas, foi o que você falou, tudo tem um custo. Eu tenho um escritório num prédio legal, eu tenho os custos, eu tenho uma profissão que há 30 anos, eu não sou uma pessoa que estou começando. Então, vai ter, igual você falou, vai ter uma pessoa que vai oferecer: "Ah, é a mesma peça". Não é, não é. "Ah, eu faço igual", não Não faz faz. igual. E depois vem atrás, fala: "Luciana, me arrependi". Quantas Uhum. e o arrumar é o pior. Muito, É é mais muito pior, difícil. porque daí eu falo, eu pego coisa que às vezes eu falo: "Gente", e aí às vezes tem uns negócios também que você tá pegando um projeto que não é seu. Então eu sou muito ética nessa parte, eu aviso o arquiteto: "Olha, o cliente me procurou, tá pedindo umas Tá, mudanças, e eu gostaria ver com você para não ter problema amanhã", porque eu Legal, acho que eu também não gostaria que alguém, sem minha autorização, mexesse num projeto que eu muito fiz. bom. Então, isso eu acho que tem que ser é uma das coisas que eu aprendi essa ética para não ter problema com ninguém. Então: legal. "Olha, eu tô com o seu projeto, o cliente não quer mais, mas eu vou fazer isso, tudo bem?". "Tudo bem". Então, perfeito. Aí você segue. Não dá problema nem para mim, nem para ela, nem para o cliente. Não quero saber se, não deu certo, eu tô tocando, vou fazer e quero entregar um bom trabalho. Isso faz muita diferença, né.
Com certeza para o cliente ele vê que você não é só uma excelente profissional, você é uma excelente pessoa que tá preocupada com todos os Sim, sim, detalhes, sim. isso Até faz da desde a diferença. escolha do fornecedor, né, da Sim, sua sim, recomendação também que você faz, né, porque você já tem um histórico e conhece, né, sim. quem tá fazendo o E serviço. e eu sou muito assim, ó, não adianta você falar que você vai fazer a casa em 2 anos, você não vai fazer essa casa em 2 anos. "Ah, mas fulana falou", não, eu não vou fazer, porque eu sei que vai te dar problema depois, e você vai vir me cobrar. "Ah, mas a Luciana falou que em 2 anos a casa ficava pronta". Vai depender do valor, com quem que você acertou de empreita, com construtora, então tem tudo isso. Sim. É uma casa que pode fazer em 2 anos, mas tudo vai depender até do que você vai colocar dentro dessa obra. E o material é a mesma coisa. Eu quero indicar gente que não me dê trabalho, É isso. porque não é: "Ah, porque é mais", não é mais caro não. A dor de cabeça que você vai ter depois, Sim. não vale a pena. Eu me aventurei há uns 2 anos eu construí minha casa, né, e fiz muito por conta própria, né, e hoje eu tô colhendo os frutos desses problemas, então vai desde um vazamento de calha, de uma calha mal feita no telhado, até a construção de um lago também, então assim, são vários coisinhas que vão ficando pra trás, que pra gente resolver depois, você imagina resolver uma calha de uma casa, tem forro de madeira, você não tem mais acesso, então fica 10 vezes mais difícil, começa a dar problemas, começa a estragar o forro, estraga o mobiliário, então, total É isso. acredito muito no que você tá É, apoio falando, 100%. faz Eu muito sentido. eu falo, eu sou muito assim, e tem coisa que eu falo: "Dá pra fazer", tem coisa não dá pra fazer, eu não vou fazer. Então eu acho que eu sou muito honesta nessa parte. Vai Legal. ter gente que gosta, mas vai ter gente que também não vai gostar. Mas não adianta eu vender uma ilusão, não vou vender uma ilusão, Isso, né. muito bom. Parece até, Lu, que você combinou com minha esposa de falar isso que você falou da faculdade, agora que você falou assim: "Não, não podia o desafio", porque eu queria estudar marketing e me matriculei agora essa semana. Esse final de semana eu me matriculei em marketing, eu falei Olha. aí eu já estava essa semana pensando: "Nossa, será mesmo que eu tenho que fazer?" Então, agora você vai, Agora vai até o começou, vai final. até o final. Comecei, tem que ir até o final, mas Cara. É. Lu, a gente tá falando aqui sobre esse lance da maturidade de trabalho e tudo mais. A sua maturidade hoje mudou a sua forma de projetar que você tinha lá atrás? Olha, eu acho que a gente refinou mais as coisas. Mudar, eu acho que você quando você é mais jovem, você é até mais rápido para hoje eu faço, mas talvez algumas coisas com mais cautelas do que a época que você, no fundo, a cabeça é mais rápida, é mais mas continua igual. Você fala assim: "Ah, lá o que mudou de lá de trás?". Não, eu continuo a Luciana que vai até às 10 da noite, acorda cedo. Então, se tem um projeto para entregar, eu já sei o quanto tempo vai durar para fazer todo aquele detalhamento, para entregar para o cliente. É que também a gente depende do escritório, das pessoas que trabalham lá, então tudo tem, mas falar: "Ah, mudou, o que que você mudaria?". Não mudaria nada não, Legal. eu acho que a a maneira do amadurecimento que você estava falando, traz essa parte de ética, já tinha, mas hoje, a gente fala, né, hoje antigamente não existia isso, né. Qualquer pessoa hoje fala: "Ah, eu vou", hoje é tudo tem que estar tudo no papel. Antigamente você fechava contrato: "Não, viu, não, eu faço questão, assina aí o contrato certinho, só para você saber", porque para você não ter problema. Sim. Eu não quero deixar nada fora para ter problema depois. Então, o amadurecimento veio, mas assim, falar: "Ah, Luciana, você mudaria?". Não, eu falei: "Tudo de novo, tudo que eu fiz, não me arrependo de nada, os erros eu aprendi e continuo cada vez mais amadurecimento". Veio com o tempo, com os escorregões, né, as pedras que a gente teve que arrastar, mas é isso. Eu acho que o que mudou é que hoje você certamente tem muito mais referências e repertório que você tinha Sim, no começo. Então sim, isso, assim, só te valorizou cada vez mais, né. sim. Você Lu, e uma coisa eu acho que você não sabia disso, a Lu é cidadã benemérita de Jundiaí. É, É. Eu quero que você conte um pouquinho disso. Então, algumas coisas que a gente faz num grupo que a gente ajuda muitas pessoas, então assim, porque a gente fala o ajudar você não precisa às vezes dar o nome, né, então, e aí eles fizeram alguns trabalhos que eu tinha feito, aqui que eu também faço eu ajudo, e aí eles me deram o título Que legal. legal. pra de benemérita pra cidade de Jundiaí, que foi eu estava assim, não estava esperando, eles falaram: "Luciana, a gente gostaria de homenagear você, porque são poucas mulheres", e eu tô lá no meio. Que legal, É, assim, eu não conhecia esse título, passei a conhecer agora mais recente, e sim, pô, eu achei muito legal, Lu. é. E assim, isso muda a forma como você se vê profissionalmente? Você fala assim: "Nossa, eu tenho um título da cidade". Isso muda a forma como você se vê? Eu acho que isso não, porque eu acho que isso aí foi
é um presente até da cidade, mas é do trabalho, das coisas das pessoas que eu conheci, das pessoas que trabalham, porque sempre você nunca faz sozinho, você sempre faz em equipe. Uhum. Então é um presente para da ci no fundo, eu fui presenteada, mas a cidade também com algumas coisas Sim, que eu deixei durante aí o meu trabalho. Então, eu fico muito feliz, não tem muito que eu nem não eu foi assim, me pegaram de surpresa, não legal, É. imaginava. legal. E eu queria entender um pouco, né, o Pedro puxou muito legal essa parte do teu começo, do teu presente. Eu queria entender dos teus planos futuros. O que que você tem agora planejado para os próximos passos? De que forma que você tem projetado a sua carreira também para seguir adiante? E também eu queria entender um pouquinho de inteligência artificial, de que forma que você tem visto toda essa revolução que tem acontecido. Então, essa parte, a futura, eu falo que tem cada vez mais as pessoas, elas pensam em morar bem, viver bem, ter uma casa legal. Eu tenho clientes, Uhum. eu mesma, com meu marido, a gente chega final de semana, eu não quero sair de casa. Eu quero É. curtir a minha A sua casa, eu casa é quero maravilhosa. obrigada. Eu quero curtir, eu quero estar ali, eu quero estar com a minha enteada, com a minha filha. Então a gente e os clientes querem isso hoje, eles É não verdade. querem mais sair. Então eu falo, o que que muda futuramente, eu quero fazer, assim, lares, como teve uma cliente que passou uma mensagem semana passada, ela falou: "A gente é muito feliz na nossa casa Que que você bom. projetou". Acho que é um maior Que reconhecimento, né? é, e onde o cliente também que foi lá, ele falou: "Luciana, a gente morou 5 anos na casa, a gente vendeu, mas nós fomos tão felizes naquela casa, no projeto, você foi tão feliz, então eu quero cada vez mais poder fazer isso para agregar com a família". Uhum. E a outra coisa que você me falou sobre o IA é legal, mas eu acho ele vem, são os jovens aí estão, né, eu ainda sou meio Eu devagarzinho sou nessa péssimo, eu então, sou não péssimo. sinto muito, mas, é uma coisa que às vezes você faz o projeto, o cliente fala: "Ah, eu queria mudar um negocinho", já teve cliente que fez isso. "Eu só coloquei lá que eu quero um lustre assim, então vai ficar assim". Eu falo: "Poxa, a gente demora pra fazer um render, pra fazer uma". É muito tempo de processamento, de máquina, do Sim, projeto, tudo é muito demorado muito. nisso. Pra vir assim um negócio assim, ó, é isso aqui. Eu falo: "Ó", mas aí eu acho muito frio ainda, eu acho muito, tem muito para melhorar. Não vai substituir um render, Jamais. não vai substituir um projeto teu, não vai então eu acho assim, é uma inovação que eu acho que ainda tem um amadurecimento aí de uns anos Eu ainda acho para que o que ela frente. pode fazer, no máximo, é acelerar um pouco o trabalho, Sim, né. Uma Assim, ferramenta, ajudar, uma ferramenta né. só que isso. maximiza a capacidade humana, né, mas não tira a criatividade, não tira a inovação Não, que só o cérebro consegue criar, sim, as viagens e referências. Imagina que você é uma inteligência artificial, quase uma inteligência artificial, o tamanho de experiência e viagens que sim, você fez, né. sim. Então acho que, de fato, não tem como Hum, é substituir. difícil você falar: "Ah, eu vou o IA vai criar isso para mim", não vai criar, não vai ser igual. E você vê a qualidade é diferente, porque a gente cria, que nem a teu mobiliário, é com amor, é dedicação, uma árvore é diferente da outra, a Exato. raiz é diferente da outra, Sim. como que você vai fazer isso no IA? Vai ficar tudo maquininha, tudo igual. Não acho que isso aí vem, mas eu acho que vai demorar ainda uns anos pra tem gente que tá trabalhando com IA, acha que não sei se vai ser um pouco de modismo, não sei. Talvez vão ter 2 tipos de serviço, né, o Sim. serviço humano e o serviço É, de inteligência É. artificial, e aí e a cada pessoa um vai tem o seu escolher, valor, e a né. pessoa vai escolher. Como os estúdios agora estão vindo com muito, coisas que antigamente quem que morava num estúdio de 20 e poucos metros quadrados? Ninguém. Uhum. Hoje, as pessoas não têm mais quase carro, que mudou toda essa Sim. tecnologia, porque você fica em centros urbanos que tem metrô tudo próximo, e os estúdios em São Paulo, eu já fiz estou fazendo mais 2, um em Brasília, um em São Paulo, na média de 26 metros quadrados, 28, que você tem que pôr cozinha, No você tem que colocar eu coloco até máquina de lavar tamanho dessa roupa. sala aqui. É, máquina de lavar roupa, porque a maioria não vem, porque eles têm uma uma lavanderia embaixo, mas é ruim. A pessoa às vezes quer lavar uma roupa íntima, quer lavar um lençol, uma toalha de banho, como ela vai fazer? Então, eu coloco, nos 2 que eu fiz eu coloquei, e assim, só que, são os jovens, é a geração que está vindo com o IA, eles querem morar em coisas pequenas, eles não querem ter carro, e facilitar a vida, né, no fundo Uhum. para eles vai ser muito mais fácil. E numa aglomeração que, né, na nossa época era guarda-roupa, closet, não, é um guarda-roupa pequenininho, com pouca roupa, com pouca então, é diferente, isso ainda para mim é muito diferente, Sim. mas essa geração nova.
Eu tô com você, Lu, nessa, eu concordo 100% com você. Já tá antigo, hein, Pedro? Cara, eu não sei usar, assim, eu não sou bom nisso. Eu tento me adaptar a algumas coisas, Sim, mas pra mim a IA é uma ferramenta, tipo, que a gente vai usar pra sim. melhorar, render alguma coisa a mais, ajudar a ajustar um texto, mas, É, cara, eu acho que É nada vai difícil. substituir o ser como você falou até da mulher do Henrique também. Cara, ele cria às vezes a poltrona Então, lá conforme vai chegar. e vai cortando e vai adora a árvore, fazendo, né. não tem Imagina se como não fosse fazer. todas iguais. Aí é Não tem linha de como. produção, É. né. É. É igual profissional. Vão ter uns que vão gostar do meu estilo, vão ter outros que vão gostar. O IA não, ele vai ser quadradinho. Sim. Ou quando você entra num condomínio e todas as casas têm a mesma É. linguagem, o mesmo Sim. pórtico, você fala: "Cara, mas e aí? Cadê É, a criatividade nesse negócio, né?" claro. Lu, você quem te conhece, te acompanha sabe, mas quem tá olhando agora pode conhecer a Lu hoje e ver, assim, Lu uma mulher elegante, profissional, mas não sabe que você também pratica automobilismo, você compete no automobilismo. Sim. Cara, conta como que isso aí surgiu na sua vida. Nossa, olha, isso aí foi, assim, um momento da vida que eu falava: "Eu tinha que tirar o estresse". E eu não sabia como. Aí uma vez uma psicóloga falou: "Lu, o que que você faria pra tirar todo esse estresse ou pra você ficar mais leve?" Eu falava: "Meu Deus, o que que eu faria?" "Alguma coisa que você gosta". Eu falei: "Meu Deus". "Ah, eu gosto de carro". Ela falou assim: "E por que que você não pensa em fazer alguma coisa?" Eu falei assim: "Acho que eu vou tentar correr de Olha que carro". legal. E aí começou assim, eu fui numa corrida, o pessoal tinha uma equipe e eles falaram: "Você não quer fazer um teste?" Porque tudo tem, né. Vai aí depois você vai pra escola, tal. E eu fui lá, macacão enorme, tem o capacete que não era meu, falou: "Vou", sentei e comecei a gostar, começou a vir, aí com os parceiros viraram patrocinadores, e eu fiquei quase 2 anos e pouco correndo de carro, foi muito legal, hoje a gente tem um carro, e a gente faz algumas corridas, e era uma coisa que era uma válvula de escape pra mim. Você chegou, você acompanhou, Sim, né. é o carro mais marcante que tinha. É, todo de animal print. Olha É, que É, era legal. bem legal. legal. E assim, 40 homens e eu de mulher lá no meio, mas eu estava foi o que eu falei, o que que falavam pra mim: "Luciana, não importa, você tá lá no meio, você começa, você termina". E é isso. E tem categoria feminina e masculina ou corre junto com os Nada, homens ali? corre Uau, junto, olha corre só. junto, corre junto, e aí você, porta com porta, vai, não é porque você é mulher não que ele vai te dar passagem, era bem mas foi uma experiência isso também é uma coisa que me ajudou muito a equilíbrio, né, então você muda muito a maneira de pensar em algumas coisas que talvez você atropelasse, e isso faz você mudar. O Sim. carro ele me trouxe da parte da pilotagem me trouxe bastante isso também. Era isso que eu queria, era esse o ponto que eu acho que é legal a gente abordar. Uma corrida, você tá lá, a tomada de decisão é milissegundos, é É muito isso, é. rápido. E o que que isso muda na Luciana profissional também? Ah, isso traz às vezes a gente começa a ter mais feeling das coisas, você começa a enxergar, eh que nem você tem aquele traçado, eu não posso mudar. É igual a mesma coisa a construção, eu tenho que é aquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho que ser muito rápida e ágil ao mesmo tempo para falar: "Ó, é bom fazer isso aqui", porque hoje em dia, às vezes você vai na obra, dependendo da empreita que está lá, você fala um negócio, você vira as costas e está quebrando outro. É Então você verdade. é verdade, Pedro, você sabe É disso. difícil. É difícil, então assim, você tem que ser rápida e tem que falar: "Olha, é isso". Até por ser mulher, às vezes, eu graças a Deus sempre Uhum, tiveram respeito. Então isso uhum. é uma das coisas que na corrida e na construção civil, você impõe seu respeito, Uhum, né. Então, a partir do momento que você tá ali, você tá no meio de um monte de homem, você tem que ter o respeito e eles têm que te respeitar. sim. E você que tem que impor. Às vezes a pessoa fala: "Ai, não, você tem que ir sim. Você tem que chegar e falar: 'Não, não é isso, eu não quero'". Tipo, quantas vezes tinha problema com o carro não andava e o carro não tá andando. O carro tá com problema, tem que arrumar isso aí do carro. E às vezes eu ficava sentada no chão esperando até ele arrumar meu carro. E você, assim, claramente é uma pessoa muito disciplinada, né, determinada, Mui porque pelo pouco que a gente tá conversando aqui, são vários momentos da sua vida em que a determinação, disciplina foi Muito. fundamental, né, desde a faculdade que você se Sim. formou, as partes das obras que você fala, a corrida também exige Tudo. esforço É, físico, né, é muito muito. exaustivo, as pessoas acham que não. Eu não consigo correr. Eu corri uma vez de kart, eu fico totalmente Eu também. zonzo. É. Eu fico zonzo, zureta, não consigo
Então Não é fácil, uma corrida você perde 3 quilos ali facinho, Caraca! caramba. fora o Minha estresse, né. esposa vai mandar eu começar a correr agora. Fora o Então não é estresse. corrida, é de É de carro. carro. Mas assim, é muito estresse, você sai de lá, às vezes, dependendo onde você senta, até o capacete você fica, porque você fala assim: você tem que se concentrar". Eu sempre rezo, Uhum. sempre acredito muito em Deus também, é uma das coisas que eu sempre coloquei na minha vida: "Senhor, vai na frente que eu vou atrás, aonde o senhor me guiar, eu tô indo". Amém. Então, eu sempre fui muito quadradinha, assim, na caixinha. Às vezes eu falo: "Tinha que mudar um pouco isso", mas é difícil. O escritório, por mais que o escritório é meu, não, 8 e pouco eu tenho que estar lá, viu. É um negócio assim, às vezes eu falo: "Ah, tem tempo pra um café?" Eu não tenho tempo pra ir num café, eu tenho que projetar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que cuidar da casa, então você tem que acabar. Vira e realmente é isso. Hoje, eu tô conseguindo mudar um pouco algumas coisas, que de sexta-feira à tarde eu dou uma parada, pego meu marido, a gente passa no mercado, vai pra casa, eu gosto de cozinhar, então adoro fazer comida, adoro fazer muita coisa assim, e a gente passa o final de semana, sabe, Quando você tranquilo. desliga de Sim, fato, sai da rotina e sim. desliga, né, mas quando você tá trabalhando É aquilo ali. Eu não deixo às vezes de atender um cliente à noite, às vezes eles passam mensagem, porque é o horário que o marido tá com a uhum. mulher, final de semana: "Lu, é pra você ver segunda-feira". Não, mas eu respondo, entendeu. Mas isso é meu, eu não consigo mudar. Ontem até minha filha estava jantando com a gente, ela falou: "Mãe, você tem que mudar algumas coisas". Eu falei: "Filha, você me conhece há quantos anos?". A Malu tem 19. Não vou mudar. Agora você não muda mais, você já acostumou esse padrão. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar atendendo, se tiver que atender de sábado, não, pra mim não tem, mas assim, se eu conseguir me programar para sextas-feiras sair um pouco mais cedo do escritório e mudar um pouco a minha rotina, porque isso também, o que que ele agrega? O lazer, você tá com a pessoa que você gosta, você tá ali, você volta mais inspirada Sem na dúvidas. segunda-feira, você cria muito mais, o escritório vai mais, ele deslancha. Então você tem que estar sempre procurar Um um equilíbrio. equilíbrio. É legal, o que você tá entregando aqui é muito ouro, porque pra quem tá realmente começando e tudo mais, entender a importância, eu acho que da disciplina, Sim. sabe. A gente perdeu um pouco. O arquiteto também, no meu produto ali, a gente tem um pouco dessa vibe de artista e de ser cool e de ser divertido, e nos permite então: "Ah, eu vou chegar mais tarde, vou dormir 1 da manhã É, porque eu tô desenhando". Mas aí você perde a rotina, né, você sim. perde a entrega, né. Eu sempre fui muito assim, ó. Às vezes não almoçava, tem dia que não dá e eu continuo igual, não vou mudar, mas eu quero fazer o sempre o melhor para o cliente. Esse ano está sendo um ano bom, já começou com bastante projetos no Que legal. escritório, estou bem feliz, mas assim, é isso, eu acho que você tem que ter essa disciplina, você tem, a primeira coisa eu falo para você começar um trabalho, os jovens que vêm vindo aí, você tem que ter a disciplina. Se você não colocar um horário, uma regra para você, a sua vida não vai andar. É, Infelizmente não anda. é verdade. Você como empresário e tudo, você sabe que você não tem como: "Ah, eu vou parar", não. Você tem, e esse negócio de criar, você tem que estar bem, você tem que estar com a cabeça boa. Então eu tento assim, hoje talvez, hoje eu não vou projetar mas eu vou fazer outra coisa do escritório, porque amanhã eu vou chegar cedo e eu vou conseguir desenvolver todo esse projeto. Então eu sou muito assim, isso também é uma das coisas que acho que é a minha marca de sempre fazer, tentar sempre o melhor para o cliente, Legal. né, e a disciplina. A minha disciplina é bem rígida, assim, parece que eu sou até de exército, quartel, mas não Engenheira, né, é, Mas é legal é, isso, é o que faz a diferença, a é gente o tá que faz a certo. diferença. Fala pessoal, só mais uma breve pausa para agradecer outros dois grandes parceiros, começando pela Aluminix Esquadrias. Eles são especializados em realizar sonhos, com acabamentos de alto padrão, uma equipe super exigente. Eles fazem tantos projetos residenciais quanto comerciais. Conte com a Aluminix. E também a VAP Engenharia, empresa construtora com muitos anos de mercado, muitas obras feitas, e eles estão responsáveis para realizar o seu sonho. Eles estão aqui para resolver a sua dor, porque a gente sabe como obra é difícil. Então, se você precisa construir, reformar, conte com a VAP Engenharia. Muito obrigado. Lu, ainda sobre automobilismo, que é um assunto que assim, eu me interesso Sim. muito, acho muito legal, você escolheu já logo um esporte de risco, assim, é perigoso, é risco. Tem algum paralelo entre o risco do automobilismo e o risco aí em projeto, em obra? Existe alguma coisa que você tira desse lance do risco do automobilismo para as obras? Tem, né. Vamos começar, eu acho assim, primeira coisa, uma casa quando você vai fazer, se uma estrutura não é boa, ela vai despencar. Então eu sempre falo,
todo projeto que você vai colocar o seu nome, é um risco. Eu tenho um CREA aí, uma BD de 30 anos e eu não quero perder. É É um como nome um muito forte, CRM, né. é como um CRQ. É. Então, você tem é a mesma coisa o risco com o carro. O risco com o carro, você tá ali, de repente numa fração de segundo vem um doido, te bate aqui, o outro bate joga você no barranco, então você tem que ser muito porque você pode quebrar uma perna, você pode se machucar, eu já vi pessoas que se machucaram e não voltaram pra corrida. Caramba. É, uma primeira corrida minha foi até muito interessante, que eu comecei num Celtinha, e essa corrida, eles falaram: "Luciana, vamos correr ela, é a final do ano, tal". E ela era tipo assim, eu odeio correr de noite, 8 horas da noite. Cara, Odeio, odeio, odeio. Primeira volta, 7 carros acabaram, Nossa, acabaram. E uma das pessoas nunca mais voltou a correr, caramba. sabe, traumatiza, você imagina aí ficamos parados quase 1 hora, na época estava a esposa do Foi na sua primeira empresário, a minha corrida? primeira corrida, Nossa. essa aí não era eles falavam e eu falava assim, eu fazia assim, que eu não queria mais, aí a mulher dele falava assim pra mim: "Continua no carro", porque a gente ficou parado quase 1 hora até limpar a pista, meu a pessoa foi ambulância, eu passei, eu vi uma pessoa com a cabeça assim, ó, despencada e assim, ele estava bateu desmaiado no carro, eu só avisei no rádio, falei: "Ó, acabou de acontecer um acidente", eu tenho até acho que um vídeo desviando desses carros, pegou muito carro. Caramba. E aí eles pararam a corrida, ficou parado 1 hora e a gente voltou. Então ali já falou: "Ou eu vou, ou eu saio". Então ali pra mim foi um risco, como eu falo assim, às vezes tem projetos de casa, que você chega lá tá cheia, eu já tive que fazer uma vez calçar uma casa toda embaixo, porque a estrutura dela foi meu mal feita. Deus. Então isso daí você gasta quanto? Uhum. Até você descobrir. Então eu tenho uma equipe hoje técnica que trabalha comigo também, que são pessoas que são calculistas bons, pessoal que mexe com hidráulica elétrica, porque dá problema. Muito, E né. pra dar esse tipo de problema, muitas vezes porque é uma casa que você constrói, é o sonho da sua vida, você põe todo o seu dinheiro lá. Então você não tá trocando um carro que amanhã se tiver uma peça que quebrou ou bateu, você vai arrumar. Demora. Sim. Isso aí é tempo, é dinheiro, também tem a frustração, porque você trabalha com sonhos. Eu falo, eu Sim. trabalho com os sonhos das pessoas, e as pessoas querem realizar hoje numa escala muito rápida, que às vezes não é. Então tudo tem eu falei teve uma cliente que falou: "Ah, Luciana, você faz o projeto daqui 30 dias", eu falei: "Adoraria ter uma varinha de condão". Falar para tá pronta, sua casa tá aqui, mas não é, tem todo um processo. É a mesma coisa a corrida, para ter a corrida eu tive que fazer um curso, desse curso você passa por algumas etapas, então, de carro eu comecei a correr com o Celta, acho que na segunda corrida eu fui convidada pra correr na MG, que é um carro completamente diferente, e num ano eu ficava correndo com os 2 carros, chegou uma hora que eu falei: "Eu não vou aguentar", porque saía de uma corrida e entrava na outra, e assim, é cansativo. E aí das pessoas na época que era dono de uma equipe, ele falou: "Luciana, corre em um, faz bem feito, não adianta você querer pegar um monte, você não vai fazer nada bem feito". É, A hora que eu me dediquei a um só, aí as coisas começaram a Legal. acontecer. Então, é a mesma coisa é a casa, muito não bom. adianta. Olha, eu tenho gostado muito de fazer o Prenatalks, porque é isso, eu não conhecia essa história, e quem te conhece o lado profissional, vê, como eu disse, mulher elegante, poderosa, tudo, jamais imaginaria uma situação tão traumatizante assim, de uma corrida, um acidente. Que história de superação, eu não É, conhecia essa história e, assim, foi impactante, lógico, espero que todos que estejam lá tenham ficado bem, mas realmente é uma história que é. Sim. de impacto, né. Tem os traumas, não tem como É, na profissão, a gente tem, né. E quantas vezes, às vezes, eu estava ali na corrida, você fala: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?" Eu falava: "Não, eu tenho que estar aqui, mas por que que eu tenho que estar aqui?" É a mesma coisa, às vezes, um projeto diferente que você pega, falar ó, eu peguei uma vez isso lá no comecinho, eu lembro que eu fiz pra uma empresa de revestimento na Avenida Brasil, uma vitrine. Você vai fazer a vitrine tinha 3 metros de altura não, 6 metros de altura por 3 de largura. nossa, grande. Mas 1,20 m. Que você faz no 1,20 m pra você fazer uma vitrine? Aí eu ficava pensando eu fiz um negócio super bonito, coloquei umas cadeiras, fiz um detalhe diferente, e foi super então, tudo isso pra gente é o aprendizado, você não pode nunca falar: "Eu não vou fazer". É igual a corrida, eu não vou correr, não, eu vou correr. O carro quebrou? Se eu puder voltar, eu volto. Eu fazia isso às vezes, muitas vezes: "Você quer voltar?", "Eu quero", então eu vou voltar, eu vou terminar. Legal. Então, eu acho que a gente tem que persistir, na carreira, na vida, com a família, com filhos.
tem os problemas, você tem que mas nunca deixar cair. Sim. Acho que lá na Arborel deve ter tido alguns momentos que você pensou em desistir também, mas falou: "Não, cara, vou arregaçar as mangas e continuar firme", né? Tem vários momentos até hoje. Mas, não dá pra desistir, porque é o sonho, é a construção, é o que a gente tem na mão, né, Sim. é o que a gente Sua precisa história. fazer acontecer. Então teve um incêndio que teve na loja, foi um Putz, eu incêndio lembro dessa grande, história. tomou quase Nossa. metade da loja, então tem alguns desafios. A gente revestiu, separou tudo, continuou funcionando. Depois veio a pandemia também, que foi um período que a loja ficou fechada, deu bastante receio e na verdade foi muito bom, né, foi o oposto para quem trabalha no mercado de decoração e arquitetura, né. Então imagino que você tenha também É, que tido a um bom momento. exatamente, a pandemia, o que que ela trouxe? O ficar em casa, É, o gostar de ficar em casa, porque as pessoas era assim, era no automático, restaurante, cinema, é viajar, shopping. Eu lembro a minha filha pequenininha: "Aonde você quer ir, filha?". "No shopping". Por quê? Não tinha esse negócio de você estar em casa. E aí os espaços gourmets, as áreas de lazer da casa, começaram a ficar um ambiente para reunir toda a família. Então hoje, as pessoas querem o quê? Um sofá confortável, ele quer uma cama legal, ele quer aquela poltrona que ele chega do trabalho, ele fica ali. Ele quer uma mesa para reunir a família a hora que está fazendo o jantar, porque coisas que não existiam. Sim. Não sim, existia. E a pandemia trouxe muito esse lado, a arquitetura, a decoração voltada para o ficar em casa. muito bom. Hoje quando você vê um escritório, o que que pode ser o maior qual que é o maior risco de erro ali? Ele é humano ou ele é técnico, assim, você acha que é uma falha mais de gestão, de sensibilidade, ou o problema maior é um lance técnico, de as pessoas não terem o conhecimento técnico? Eu acredito muito no conhecimento técnico, Hum, é o que mais dá problema hoje. Principalmente igual uma marcenaria ou uma peça que você vai se você não tem uma pessoa boa para executar, não vai sair. Se você não tem um pintor bom, ele não vai executar. Uma marcenaria, você traz todas aquelas madeiras em MDF, vem um monte. Ele vê aquele projeto, se a pessoa não é boa, você sabe disso, não vai fazer. Uhum. Não vai fazer. Você pode ter o melhor produto do mercado. Eu já vi algumas empresas que quebraram, outras, assim, que não hoje não estão mais no mercado, por quê? Porque não tinha mão de obra qualificada, e a mão de obra Uhum. qualificada está ficando cada vez mais escasso. muito difícil, né, Sim. muito. E de que forma que você gera demanda de clientes para o seu negócio? Me fala um pouco dessa prospecção, captação e também geração, indicação. Como que é o principal meio que funciona Olha, para você? muito hoje, até eu estava comentando esses dias, eu sempre fazia os projetos, os 3Ds, meus trabalhos, e eu o que que eu fazia? Eu colocava na rede, escrevia um projeto tal. Hoje vamos lá, de 2 meses pra cá, a Luciana aparecer e falar do projeto, tá captando muito É um mais. movimento recente para É, você. Legal. você acredita que pra mim eu fiquei assim: "Olha, eu apresentei um projeto esses dias, só de eu falar um pouco do que é, né, um monte de gente: 'Lu, é isso aí, que legal'", no fechado me chamando, falando: "Olha, eu vi você apresentou um projeto". Então coisas que eu não fazia e que eu comecei a fazer agora. Pessoas conectam com pessoas, né, É, então é isso que é elas isso. veem em você, né. É, porque ele quer que você porque no fundo a Luciana pode ser tá ali, foi o que você falou, às vezes a pessoa fala: "Ah, a Luciana parece que ela é meio não, eu sou super converso com todo mundo, falo com todo e as pessoas às vezes criam uma imagem, mas a partir do momento que ela vê que você está falando, que você está mostrando o produto, você entra dentro da casa dela e você fica mais próximo". Isso você faz de forma completamente orgânica. Sim, Que legal. É, você tem um Instagram muito grande, né. sim, Que ótimo. Eu também a gente teve o privilégio, né, você estava junto comigo das 2 vezes, de ouvir isso do Felipe Tito, do Sim, Caíto Maia, que são sim. referências de falar isso: "Cara, as pessoas vão se conectar não com o logo do seu não, escritório, mas com sim, você". sim. Inclusive, às vezes vem: "Ai, Lu, eu gosto tanto de você, aonde você compra suas roupas?". Eu É, que passo. legal, que "Ai, legal. gostei daquele objeto, Ai, onde", muito sabe, talento. assim, coisas assim que às vezes não tem nada a ver, mas eu tô ali, tô e conversa. Pede na hora, eu respondo. Então, eu percebi que isso trouxe muito mais o cliente mais próximo, entendeu. E eles falam, não só clientes, mas: "Tô gostando de ver você postando, você Sim. falando, você comentando alguma coisa. Olha, eu falo, tá fazendo um trabalho assim", e apresentar. O apresentar de você falar às vezes tem pessoas lá que eu vejo, às vezes, me chamam, nem tem condições de fazer uma reforma, mas falam: "Ô Lu, dá uma dica de uma coisa, uma tinta, tô com esse Legal. sofá, você me dá uma",
E eu faço com o maior Olha, eu vou te prazer. mandar lá uma mensagem. Pode Você abrir mandar. uma Mas caixinha de prazer tem dinheiro pra pagar perguntas. sim, imagina. Eu faço com o maior prazer, porque para mim isso é um prazer, não é uma coisa que eu tenho que pensar, monetariamente ou financeiramente, porque, eu sempre amei e amo fazer. O que que você gosta? O que que você faria se você não fosse engenheira, designer? Eu gosto de cozinhar, ia ser Hum, mexer com cozinha, ou ia ser um piloto desde o comecinho, que depois de uma certa idade, você vai como um lazer, né. sim. Mas quem começa lá embaixo, que nem você tem os pequeno a pequenininha põe lá para correr de carro, já começa no kart, 3 anos de idade, porque é essas pessoas que e vai ser bom também para criança ter uma disciplina. É Sim, bacana isso. legal. E Lu, fora que isso desculpa, pode falar? isso abre também, a possibilidade de projetos no Brasil inteiro, né, essa sua exposição, né. Você Sim. tem feito Sim, projetos em outras regiões também? faço. Olha, tô em Brasília, já teve eu fiz um trabalho grande em Ilhéus, então assim, Legal. quando chama as pessoas falam: "Você só faz?" "Não, a gente vai aonde a gente é chamado e aonde o cliente também tem que ter essa compatibilidade, ele gostar de você, também tem isso, porque às vezes tem gente que fala assim, é a mesma coisa que você vai cortar o cabelo, se você não vai com aquele cabeleireiro, como que você por que você É, vai esse lá? problema eu já não tenho também, né. Esse aqui já eu não consigo Mas você entender, concorda que né. você tem que ter uma afinidade com a pessoa? Sem É igual o dúvida. Concordo. médico, você vai às vezes você vai fazer uma cirurgia, você vai passar em 2, 3 médicos, É para verdade. ver qual você sentiu mais credibilidade, então é a mesma coisa o projeto, então é isso. E Lu, não é puxando o saco não, mas é verdade, esse lance que você falou de a pessoa perguntar da roupa, tudo mais, é muito legal, porque tem os assim, eu sei disso e você tem que ter certeza disso, que tem muita gente que se inspira em você. Teve um dia que você foi numa loja que eu trabalhava, e aí você foi lá, eu não lembro exatamente o motivo, eu não estava no dia, você passou pra falar uma coisa, eu não estava, só que tinha uma menina que trabalhava lá que recebeu você. E aí você conversou com ela e deu um boné da de corrida pra ela. Ah. Quando eu cheguei na loja, ela ficou assim, ela estava radiante. E ela falou assim: "Nossa, e a Luciana, ela é muito gente boa", tipo assim, tipo, ela é gente como a gente. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa que não tem nada a ver. Porque, imagina. Não, é nada. Eu sou igual a todo mundo, eu converso com todo mundo, eu acho que isso é bacana também, mas quem não te conhece às vezes faz uma imagem que não é verdade, Eu né. confesso que eu tinha um pouco dessa imagem também, olhando só por fora o perfil. Mas eu também tenho que entender o seguinte, as pessoas têm a ocupação delas, né. Todo mundo Sim. são, né, ainda mais pessoas mais bem-sucedidas, são ocupadas. Então, eventualmente, não tem aquela disponibilidade que a gente eventualmente tem. Mas não por isso a pessoa não é gente boa, não é legal, não é uma É, pessoa simpática, né. É realmente isso sempre acontece, Sim. mas assim, hoje eu vejo que o escritório está de portas abertas, às vezes tem fornecedor: eu posso vamos marcar, se não marcar essa semana a gente marca", então sempre E dá um vocês jeito. devem ser super concorridos, né. Então, assim, né. até tem 10 convites por É, dia, pelo menos. É que tem muita coisa que eu filtro também, né, a gente também sim, tem que saber filtrar, Sim. sim. sabe. Então, tem coisas que você acha que é legal, vai ser bom, vai agregar. Agora, em algumas coisas por ir, eu acho que Senão você não mas trabalha eu não também. É. exatamente, porque eu faço tudo no escritório, então É, eu tenho que no fundo eu viro um falar polvo, das né, eu tenho que trazer aqui, ali, então aí eu falo: "Não, esse ano", eu estava até conversando com meu marido, "eu vou começar a ir mais, aparecer mais em alguns eventos, fazer algumas coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas o problema são as demandas dos projetos e o tempo. é, Então, às vezes, isso porque um projeto é muito complexo, ele não é só você projetar e você, fazer a especificação. Você tem que estar ali, você tem que ver como que está seguindo, se está fazendo o projeto igual ao seu, se não mudaram, porque às vezes você manda orçar, orçou, ficou mais barato aqui. A hora que você vai ver, Tem nada a ver, né. descaracterizou todo o Hum. seu projeto. Então uhum. teve um dia aí, há pouco tempo eu cheguei e falei: "Viu, tá tudo igual, mas por que que descaracterizou aquele espaço ali? Não tem nada a ver com o meu projeto". O cliente pediu assim", tipo, "o cliente pediu assim, só que você tem que me comunicar, porque a gente tem que conversar, não tem nada a ver com o projeto que eu fiz". Sim. É. Acontece, infelizmente acontece. Eu sou um cara que atuo bastante tempo nessa parte de relacionamento com profissionais, especificadores, e eu digo que é assim, essa é uma regra de ouro. A pessoa que está envolvida no projeto não pode alterar o projeto do Sim. profissional. O profissional passa meses ali acompanhando o cliente, eu vou chegar lá e mexer no projeto que foi desenvolvido? Não, Não não dá. tem como. Sim. Lu, e sobre essa questão de escritório, como é que funciona pra você a contratação? O que que hoje quando você olha, você busca num profissional, que assim é fundamental, a pessoa precisa ter isso pra trabalhar comigo? Eu acho que primeiro a postura, o jeito porque quando você hoje em dia, você tem que relevar
os jovens, como eles chegam, como eles vêm, mas a postura dele, o jeito que ele fala com você. Porque assim, eu tenho um escritório que eu atendo de A a B, vamos falar isso. Esse negócio, às vezes, a gíria, isso aí é complicado. Não é certo uma pessoa trabalhando lá no escritório ficar falando com gíria, porque tem cliente que ele é muito assim. Ele é Então sensível. exatamente, eu tenho que ele tem que ser muito parecido com o desde quando eu comecei, como era a Luciana, não vou falar pra você o vestimenta, mas tá com uma roupa adequada. Então eu penso assim, não tá com decote, não tá porque é complicado até pra você atender um cliente. Você Sem tem que dúvidas. estar com postura diferente. Então eu penso assim, falar, ter uma postura bacana, eh, ser criativa, porque isso daí também a criatividade, eh, é bater o semblante e falar: "Ah, essa pessoa aqui merece trabalhar aqui no Com escritório". certeza. Legal. E você sabe que ultimamente eu tenho feito algumas entrevistas, né, e a gente faz muita entrevista online hoje. Sim. E aí algumas pessoas estão indo, tipo, de pijama fazer entrevista Nossa, no computador. Aí você fala: "Poxa, como que o candidato não se é, prestou nem a trocar de roupa pra fazer aquilo, né?" difícil, né. Pô, aí é Não tem É, difícil dessa noção. pessoa não tá. é complicado. Eu participei de uma entrevista com o Henrique, eu e o Henrique a gente é parceiro há bastante tempo, e aí eu participei da entrevista com ele, e aí a pessoa que foi pô, não que a Arboreal é uma empresa normal, não Sim. vai explorar o trabalhador não, mas óbvio que às vezes a pessoa precisa fazer mais, ela precisa querer mais. Aí a menina falou: "Ah não, porque lá na outra empresa tinha que trabalhar", era meio que assim, ela falou: "Tinha que trabalhar muito, tinha que fazer muita Você vê, coisa", eu já falei já quer corpo mole, corpo Não mole. tem como você Não, contratar. não não tem, tinha não tem. condição. E você tem que se dedicar. Teve uma vez, ó, me marcou isso muito lá no começo. Foi uma pessoa no meu escritório, olha como que são as coisas, você vê que o cliente ele olha tudo. Sim. Ela falou assim: "Eu fui em 3 profissionais, uma eu não gostei muito, a segunda eu gostei. Só que a hora que eu olhei embaixo da mesa, ela estava com a unha tudo mal feita". Você imagina a pessoa olhar na unha da Nossa. arquiteta. Eu fiquei assim, depois daquilo eu falei: "Ah é?" Sabe, você acredita que Porque isso ela vai deixar um rodapézinho ali na casa dela sem acabar. É, mas olha como como as pessoas cliente são. pensou É, nisso, A é. gente já fala acha que não, porque eles estão tem assim, que estar impecável, de cima a baixo. Lu, assim, a gente tenta não passar muito de 1 hora, esse episódio ficar em torno de 1 hora, então a gente já tá encaminhando aí pra reta final, mas tem 2 perguntas que eu quero fazer. Henrique, se quiser falar uma coisa também, pode ficar à vontade de pergunta. A primeira é, hoje, você é uma consagrada, com muito sucesso, muitas obras importantes na cidade de Jundiaí. O que que te motiva? O que que faz seu sangue ferver quando você acorda e fala assim: "Cara, que vontade de fazer isso, que vontade de continuar e fazendo mais projetos"? O que que te motiva? ai, acho que o dia a dia, o acordar, você olhar e falar: "Mais um dia eu tô aqui, e Deus me abençoou e eu sei que vão vir mais projetos, mais coisas novas, e eu sempre vou querer dar o meu melhor". Legal. Legal. E, por último, o que foi essencial para o sucesso que você tem hoje, mas ninguém viu? Foram os choros, foram os tropeços, foram ai, foram às vezes a gente as decepções, né, e eu acho que isso que fez eu colocar uma pedrinha, subir um degrau hoje, outro degrau amanhã, e aprender que às vezes você tem que não ouvir muito as pessoas e seguir o seu instinto. Primeiramente, queria agradecer aqui meu co-host de hoje, meu parceiro, o Obrigado, Henrique. Pedro. Manda um Obrigado, recado pro Luciana. pessoal aí. Pessoal, para mim é um prazer estar aqui com os 2, né, um privilégio de novo poder falar um pouquinho aqui da Arboreal para vocês, né, e conhecer a história da Luciana, que sem dúvida é uma história incrível. Obrigado pelo convite, Tamo Pedro. junto, irmão. Quem quiser conhecer a Arboreal, Pode acessar pelo Instagram arbo_real, a gente tem ali já um catálogo online, tem o nosso site, vocês têm acesso a tudo. mas responde a dúvida de todo mundo. Fala Arboreal ou Arboreal? Pode falar junto, Arboreal, tá. Instagram é só uma questão de separação ali, mas fica à vontade, na verdade, tá. Legal. E agora também agradecer a nossa convidada de hoje, Luciana, muito obrigado pela presença. Eu fico muito feliz de você tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, com as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o Henrique também. Foi um privilégio falar um pouquinho da história da minha vida, coisas que muitas pessoas não sabiam, mas agradeço a oportunidade, Pedro. E quem quiser conhecer seu trabalho, Instagram, fala aí pro É pessoal. Luciana Carazato, entra lá, se quiser fazer uma pergunta pode fazer, eu estou sempre à disposição. Legal. Pessoal, tá ficando por aqui o nosso 5º episódio do Pregna Talks. Sigam acompanhando a gente, obrigado pela audiência, deixa seu like,
curte, compartilha e até a próxima.